Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, retorno dos programas semanais de NBA. Como eu falei lá atrás, né, como era o período mais morto da liga no ano, né, no calendário de 12 meses, né, não o calendário da NBA, eu resolvi tirar umas pequenas férias, focar totalmente na NFL. Não deu muito certo porque eu tive que fazer 2 podcasts emergenciais nesse período, um sobre o Kevin Durant, um sobre o Donovan Mitchell, mas com a temporada da NBA se aproximando, esse podcast, o podcast da próxima semana e o da outra serão palpites para a temporada da Liga e a gente vai largar com palpites para prêmios individuais, né? MVP, defensor do ano, aquela coisa toda, calouro, seleção ao NBA, os principais prêmios que vocês já estão acostumados, e não para mais o podcast semanal de NBA até agosto do ano que vem. Então, Você foi vítima do Spotify? Fui muito vítima do Spotify. O podcast Cara dos Esportes, com a prévia da rodada, não podia ser escutado lá até umas 2 da tarde, eu conversando maluco lá com o pessoal do Spotify. O pessoal foi simpático, mas enfim, voltou. Por que você pergunta? A quem interessa calar o Cara dos Esportes? Essa que é a grande questão aí, né? O complô tá ficando forte contra a minha pessoa. Como vocês ouviram, o Vitor Camargo aqui com a gente, é colunista, escritor, há quem diga jogador de basquete, recentemente, postando fotos de uniforme e tudo mais. Eu acho que ele só tira foto do uniforme, não joga de fato. Mas, Vitor, seja bem-vindo novamente ao podcast Cara dos Esportes. Sempre um prazer estar de volta. Isso significa que a NBA oficialmente começou. Oficialmente começou, né? Porque o Vitor, ele participa ou sobre NBA ou para cornetar o 49ers. Como ainda tá um pouco cedo para cornetar o 49ers... Nunca é cedo para comentar o 49ers. Não, nunca é cedo. 3 semanas apenas, Vitor. O maior corneteiro... Você viu o jogo de domingo? O assunto é NBA aqui no programa de hoje. Como eu falei, a gente não vai falar de NFL hoje, mas recomendo que você comece a acompanhar a NBA de perto, caso você não acompanhe ainda, né? Porque vai por mim, além dela ser espetacular, meu segundo esporte favorito, você vai sentir bem menos aquele período ali pós-temporada da NFL, né? Porque é quando começa a pegar fogo a NBA, então acompanhe. Lembretes, tem promoção rolando para novas pessoas que criem conta no Bodog essa semana, tá valendo até as 5 da tarde dessa sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. O link tá na descrição com todas as instruções. É isso, vamos pros prêmios, né? Pedindo desculpa novamente pelos problemas com o Spotify nessa quinta-feira, espero que a gente não tenha novamente nessa sexta. Mas vamos falar dos prêmios aqui, lembrando que eu vou citar as odds para cada escolha aqui dos prêmios que eu ou o Vitor escolhermos, e todas elas você pode apostar lá no Bodog. Se você quer começar a apostar, ou você já aposta e quer começar a apostar no Bodog, um dos sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas, o link tá na descrição. Usa o meu link para eles saberem que eu que te enviei, senão eu fico de mãos abanando. Aposte com responsabilidade. Se gostar de alguma aqui que a gente citar, vai lá e faz uma fezinha. Vitor, vou deixar você escolher o primeiro prêmio. Quer arrancar o band-aid de uma vez e começar falando de MVP? Não, esse é o final. Tá bom. Beleza. Acho perfeitamente justo. Então vamos falar de um que, assim, entre todos os que a gente comentou, acho que esse foi o que mais me deu trabalho. Foi o de defensor do ano. Vamos lá, é bom, né? Aquela vibe meio Oscar, né? Que eles começam ali com os atores coadjuvantes, né? Que chama atenção pra prender a audiência. Vamos começar com o defensor do ano, né? Prêmio bem autoexplicativo. Qual foi a sua escolha, Vitor? Cara, eu escolhi... talvez a escolha mais chata possível entre todas as possibilidades. Eu escolhi o Bam Adebayo, pivô do Miami Heat, que agora tá virando notícia. Toda hora ele fala que é pessoal, ele não ganha porque não gostam dele, sendo que o cara jogou, 50 jogos ano passado. E quando eu fui começar a olhar esse prêmio,
eu fui olhando assim, beleza, vamos olhar o contexto do ano passado. Quais foram os caras que ficaram ali? Marcus Smart ganhou ano passado. Já é difícil para um armador ganhar. Imagina 2 anos seguidos, né? Time Lord, perder tempo machucado. Minha aposta era o Jaren Jackson Jr., mas também vai perder tempo machucado. Então, provavelmente não vai jogar o suficiente. Gobert, cara, time novo, esquema novo, vai ter outro pivô. Eu acho que vai ter uma adaptaçãozinha complicada aí no meio do caminho pra chegar lá. Então, acho que vai acabar agindo contra ele. Você começa a ficar meio sem opções, né? O Mikal Bridges vai ter defensor, mas acho que o Suns vai estar com um pouco mais de trabalho esse ano. Esse tipo de derrota que tiveram ano passado, o time vai dar uma caída. E caras que nem o Smart e o Mikal Bridges, que são caras muito defensores de time, eles dependem muito do time bem para a candidatura deles decolar. Uma questão de narrativa mesmo. E eu acho que o Suns vai dar uma caída esse ano nesse sentido. Então, as duas opções que sobraram nesse caso para mim foram o Giannis ou o Bam Adebayo. E ano passado eu teria votado no Adebayo se não fossem jogos perdidos, né? Eu achei que realmente o cara perdeu, eu não vou lembrar de cabeça, 26 jogos, alguma coisa assim, mas... jogou uns 50 jogos mesmo. Ele jogou pouco. Então eu achei que você não pode ser um bom defensor se você não está em quadra, né? 56 jogos ele jogou. E aí eu acabei dando pro Marcus Smart o voto. Mas o Adebayo, pra mim, ele foi o melhor defensor por minuto, por jogo da temporada passada. E se ele conseguir jogar uma temporada inteira, eu acho que ele vai acabar levando. Ele é muito bom, tanto trocando a marcação, como protegendo o aro, como um jogador mais tradicional. Ele é um cara que ele ancora uma defesa que vai ser muito boa de novo, que vai ser a do Miami Heat. Então eu acho que ele é, talvez, a aposta mais segura, vamos dizer assim. Uhum. Embora eu acho que vale dizer que o Giannis, que o Giannis já ganhou antes, né? Então, obviamente, eles têm um certo desconto. Outro nome que eu pensei era o Draymond Green, mas também acho que não vai jogar a temporada inteira. Vão dar um descanso. Não foi campeão, o time já... A moral já tá alta de novo, não vão jogar ele 70 jogos na temporada. Mas acho que vale citar que ano passado o Giannis, parte do motivo dele não ganhar é porque ele jogou muito como pivô ano passado, e quando ele joga de pivô, ele joga muito recuando, né, fazendo drop pro garrafão. Sendo que ele, obviamente, é muito bom nisso, mas ele é mais dominante quando ele tá jogando fora da bola e consegue marcar basicamente a quadra inteira, né? Eu acho que ele vai voltar a fazer muito mais isso agora que o Brook Lopes voltou de lesão e o time tem um pouco mais de profundidade no garrafão. Mas vou ficar com o Bam Adebayo. Justo, pagando 8,50 lá no Bodog, né? Um dos favoritos e... Deixa eu ver até como que ele aparece aqui. Eu acho que ele é o segundo. Não, ele é o terceiro. Essas odds são totalmente defasadas ainda porque o Robert Williams tá aparecendo, né? O Robert Williams provavelmente só depois do All-Star Break, né? Deve voltar ao time do Boston Celtics. Essas escolhas aqui nossas, eu vou acabar dando alguns spoilers dos meus palpites pra Conferência Leste e pra Conferência Oeste, né? Não tem jeito. Vamos nessa. Tô interessado. Você sabe o meu palpite. Você tá vendendo bem. Você tava vendendo bem, obrigado. Eu vou de Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. Tá pagando 5 pra 1. E é o favorito nas apostas. É o favorito, tá pagando 5 pra 1 no Bodog, né? 5,0. Começar defendendo a minha escolha pra depois dizer por que eu não acho que será o Ben Adebayo. O Rudy Gobert é um cara que o pessoal já tava meio de saco cheio de votar nele pra Defensive Player of the Year, né? Porque os números avançados dizem que ele sempre é o melhor defensor da NBA, né? A forma como ele protege o aro. E o cara que é o pivô vai ter um impacto maior defensivamente, né? Essa escolha do Marcus Smart foi legal, mas eu não sei se vai envelhecer tão bem, né? Porque há argumentos que digam que ele não é o melhor defensor do Boston Celtics, que seria o Robert Williams, pela questão do impacto, do tamanho e tudo mais. E o Gobert, pra mim, vai ficar... Eu acredito que o Timberwolves vai ser um ótimo time na temporada regular. Eu tenho muita dúvida quanto playoffs, mas na temporada regular, eu acho que é um time que vai vencer muitos jogos e vai ter uma defesa muito boa, por causa da presença do Gobert. E aí, parece vai escancarar. A defesa do Wolves não era boa, você botou o Gobert lá e a defesa ficou boa. E aí, eu acho que vai tornar muito fácil ver o impacto do Gobert como defensor. Por isso, eu acredito que ele vai ser eleito o defensor do ano. Sobre o Ben Adebayo... advogado do diabo? Claro, rapidinho. Por favor. Primeiro, o Wolves teve uma defesa sólida ano passado, foi a 13ª. Você não acha que... Você falou que parte do motivo que
as pessoas não estão votando no Gobert para defensor do ano é porque existe uma certa fadiga de o cara já ter ganho, acho que 3 ou 4 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Eu acho que tem um segundo fator, que eu concordo com ele, mas acho que tem um segundo fator que é simplesmente ele é muito exposto nos playoffs, ano após ano após ano. Mas a votação é antes, né? Não, a votação é antes, mas eu acho que cria um certo mal-estar pro ano seguinte. Uhum. Você vai nos playoffs, você vê o cara ser destruído. Aí você vai pro ano seguinte, você fica aquela, tipo, mas a gente sabe que quando chegar nos playoffs... Mas se você parar pra pensar, não foi assim, esse ano, o Gobert, a percepção foi muito mais de que o resto do time abandonou ele, deixou a desejar com a defesa nas alas, do que do que críticas ao Gobert em si, né? Pelo desempenho do Utah Jazz. Eu acho que não é crítica, eu acho que simplesmente você cria uma certa má vontade. Tipo assim, tá bom, ele é meio que ele é um defensor de um esquema só. Uhum. Pra temporada regular é ótimo, mas eu acho que isso cansa um pouco os votantes. Eu acho que esse é o principal motivo pelo qual eu acho que o Adebayo, além da questão do time novo e tal, que os votantes sempre vão procurar alguém novo, na média, né? Ou então alguém com uma boa história. Eu acho que o Gobert até tem a boa história. Mas daí você tá apostando que a temporada dele vai ser muito mais linear. Se fosse o segundo ano dele, de repente, eu tivesse mais entrosamento com os jogadores, talvez fosse mais fácil enxergar isso, mas... Sobre o Bam, eu não tenho um bom feeling pra temporada do Miami Heat, pra próxima temporada. Ele vai ser um grande defensor, vai estar na discussão, com certeza, vai ser o top 3 de voto, com certeza. Ele, quando ele tá saudável, ele é o mais próximo do Draymond que a gente tem na NBA e ainda maior que o Draymond, né? Mas eu acho que, assim, é um pouco chato, né? Eu acho que o Gobert vai ser melhor. E não acho que o Miami Heat vai ter uma grande temporada. Assim, tudo bem, eles não conseguiram nenhum jogador nas trocas, né? Que todo mundo queria e tal. Mas é um elenco que tá todo mundo um ano mais velho, né? Jimmy Butler, Kyle Lowry. Não me parece um time melhor. E aí eu acho que vai ser um time que vai ficar meio estagnado ali entre 4, 5, 6. Não acho que vai cair pro play-in. E eu acho que o impacto do Gobert vai ser mais óbvio por essa questão que eu expliquei dele estar num time novo e a defesa dar um salto junto com ele. Você quer uma zebra pra essa disputa? Diga. Eu vou te dizer as odds aqui. Evan Mobley não Mobley. É zebra, tá no top 10. 21 pra 1. Sério? Não eu achei que eu tava... Assim, não achei que o cara ia estar, tipo, 30º, mas não achei que ia estar no top 10, não. Ele vai ser o melhor defensor do time dele ou vai ser o Jared Allen? Vai ser ele, esse ano vai ser ele. Enfim, a questão é que eu acho que vai ter de novo, 2 armadores baixos, vai demorar um pouco pra engrenar essa defesa, mas tudo bem. Vamos passar agora pro prêmio de calouro do ano, né? Esse prêmio a gente vota no top 3, né? E ano passado foi o Scottie Barnes. Aliás, passar pelos vencedores do ano passado. Ano passado, como o Vitor falou, Marcus Smart. Na última temporada foi o Scottie Barnes, do Toronto Raptors, né? Que venceu a disputa com o Evan Mobley e com o Cade Cunningham. Foi Barnes, Cunningham e Mobley, né? Nessa ordem, se eu não me engano, né? Foi o Mobley que foi em terceiro? Eu acho que ficou. Enfim. Caraca, agora... Bom, eu vou conferir aqui essa informação, porque aqui tem informação... Foi top 3. Mas foi o top 3 destacado. Top 3 foi esse. Isso destacado. Qual que é o seu voto, Vitor? Do 3 ao 1? Então, meu voto do 3 ao 1... Sem o Chet Walker, que era meu voto, fica um pouco mais complicado, né? Chet Holmgren, né? O Chet Holmgren. Chet Walker já aposentou faz uns 50 anos. Então, o meu top 3 era acho que terceiro lugar, o Jaden Ivey. Eu tô muito animado com o Detroit esse ano, cara. Eu sei que eu não devia. Eu sei que se animar com o Detroit geralmente é um caminho sem volta que leva à tristeza, que nem os Wolves. Bom, você que você é falando do Gobert, então você me entende. Eu não sei, eu gostei muito da aquisição do Bogdanovic. Eu adoro o Cade Cunningham, acho que o time foi legitimamente bom ano passado. Sadiq Bey, eu acho que ele vai conseguir jogar melhor agora. E tem o Bogdanovic pra espaçar um pouco mais a quadra, ele não vai precisar ser tão congestionado. E eu acho que o Ivey é um cara que, não só eu acho que ele vai ser muito bom, mas é aquele cara que chama atenção com jogadas explosivas. Então ele é meu voto pra terceiro lugar, gosto muito dele, acho que vai ser uma estrela, acho que ele caiu no time perfeito pra brilhar. E se quer falar o seu terceiro e a gente vai alternando, ou quer que eu fale nos bons 3? Não, eu ia falar que o Jaden Ivey é o meu segundo colocado. Tá aí. Tá pagando 7-1 pra ser o Rookie of the Year. Eu não quero queimar cartuchos sobre o Detroit Pistons agora, porque eles vão ser citados mais pra frente.
Mas o meu terceiro colocado é o Johnny Davis, do Washington Wizards. Você me mandou, eu já sabia, né? Fiquei muito curioso com esse. Eu quero muito ver você... Não defendendo, porque eu não acho absurdo de modo algum, mas eu quero saber o seu racional. Então, tá pagando 23-1, né? 23,0 lá no Bodog, o Johnny Davis. Eu não acho que existe um óbvio terceira escolha. E normalmente, sim, ano passado foi basicamente o 3 das 4 primeiras escolhas, né? O top 3, né? Então, não confirma a minha percepção, que no geral surgem, né? A gente viu o Brogdon ganhar como escolha de segunda rodada, né? Você não fala mal do Brogdon. Não. Só jogando informação. Ele vai ouvir o meu comentário negativo e vai se machucar, vai ficar fora da temporada. Ficar 6 meses fora. Só pra efeitos de interesse público, na verdade foi isso mesmo. Barnes, Mobley e Cunningham nessa ordem. E, na verdade, o Barnes e o Mobley quase empatados. Foi muito apertado. Muito apertado. Foi, acho que a mais apertada de todos os tempos, tirando a que deu empate, que foi, acho que, Jason Kidd e Grant Hill, se não me engano. Mas enfim, continua. Bem, aí eu tô falando com a enciclopédia aqui de NBA. A minha questão do Johnny Davis é que eu acredito que ele entra na NBA um pouco mais polido que a maioria dos calouros, com mais alternativas para pontuar. E se você olha pro elenco do Washington Wizards, não tem muitas alternativas óbvias, né? Além de Bradley Beal e o que? Kyle Kuzma, o Porzingis nos 30 jogos que ele tiver em quadra. Então eu acho que o Johnny Davis ele vai ter os números. Ele vai vir do banco, vai cozinhar lá contra os reservas e vai ser um cara ali que... Vai ser aquele cara de pontuação vindo do banco. E eu acho que as pessoas inteligentes, pessoas de analytics vão questionar a eficiência dele e vão questionar contra quem ele tá fazendo a produção dele, mas os números base vão estar lá. E aí, por isso eu acho que ele vai acabar sendo o terceiro colocado. É um bom caso? Eu acho que o argumento mas o meu problema é mais que eu não vejo o Johnny Davis como um cara de números. Pra mim é mais aquele cara que ele faz um pouco de tudo. Ele defende bem em transição, pega rebote, mas eu não acho que ele é um cara que vai ter grandes explosões numéricas. Ainda mais que o Beal, onde ele mais se destaca mesmo, acho que é realmente a pontuação, mas ele vai ter o Beal, não sei. Mas aí ele não deve... O quanto que ele vai dividir a quadra com o Beal, né? Que é... Justo. Acho justo. Uhum. Acho justa a colocação. Eu não acho que o time não vai ser bom. Não sei se ele vai ter esse argumento, vamos dizer assim, né? Da história, essa narrativa. Então, não sei. Eu gostei da aposta, eu achei legal porque ele é realmente um cara que eu acho que entra pronto na liga. Mas no fim do dia, não sei, eu acho que ele não vai ter um caminho pra chegar lá. Então, já que você falou seu segundo colocado é o MVP da Summer League. E eu acho que o caso do Keegan Murray, do Kings, é simples. Ele é o cara que vai entrar e jogar 30 minutos por jogo. Ele é o cara, 22 anos, veterano de 4 anos, ele é de longe do alto do draft, é o cara mais pronto pra entrar e jogar no curto prazo, né? Já é um cara com menor teto, mais alto piso. E ele vai ser titular no Kings, provavelmente, se não logo de cara, não vai demorar. Vai ter bastante minutos, vai ter bastante oportunidades de jogar, e eu acho que para esse prêmio, não quer dizer que ele vai ser o melhor jogador entre os calouros, mas impacto consistente, vai poder acumular números ao longo do ano, vai ser aquele cara que vai estar em evidência desde o começo. Eu acho que ele vai ter um caso muito bom. Porque a gente vê um cara que, calouro, mais cru, ele chega, por exemplo, um exemplo do ano passado, por exemplo, o Jalen Green. E chega no fim do ano, quando as coisas começam a encaixar, a gente sabe que o cara tem talento pra cacete. O cara começa a explodir. Aí são 20 jogos, os primeiros 60 é um processo, tem uns jogos ruins, aí machuca um pouco, o físico não aguenta, né? E por mais que os 20 chamem a atenção, você precisa considerar o todo. E eu acho que o Keegan Murray é um cara que vai ter os 80 jogos pra fazer esse argumento. Eu considerei muito o Keegan Murray, né? Mas parte aqui do raciocínio foi... eu não queria 3 escolhas óbvias aqui que... eu queria botar alguém diferente, por isso que eu coloquei o Johnny Davis. E eu acho que os 3 que você escolheu e os 2 dos meus e o Keegan Murray, acho que são claramente os favoritos. Quinteto eu tenho um nome, então já que você gosta dessas surpresinhas, eu tenho um nome que vai aparecer. Qual que é? Que vai aparecer. Antes do primeiro colocado, qual que é? Então, antes do primeiro colocado.
Cara, fica de olho no Jeremy Sochan. Pensei nele bastante, mas é que ele vai... Eu pensei em colocar, que nem você queria colocar um cara fora do óbvio, eu pensei também em colocar um cara fora do óbvio e pensei no Sochan. Eu pensei nele, mas eu acho que o que ele projeta na NBA, né, como aquele glue guy, né, aquele cara que vai fazer todo o trabalho sujo que você precisa numa quadra de basquete, eu não sei se ele consegue ter um impacto imediato. Eu acho que ele não vai ter os números. Eu acho por isso que eu acabei não colocando ele. Mas ele é um cara que, assim, eu sei que o argumento pode parecer meio idiota, mas ele chama atenção. Ele tem o cabelo descolorido, ele é um jogo criativo, então eu acho que ele é um cara que... Tá parecendo os scouts velhos lá do Moneyball, né? Ele tem a namorada feia, então não pode contratar ele. Eu só acho que, assim, as pessoas vão falar sobre ele, sabe? Ele é um cara que vai ser citado, vai ser comentado. E se você tiver muito ousado, você pode até falar do... Como é que é o nome do cara que os Warriors pegaram? Patrick Baldwin? Gui Santos. Esse vai passar um ano na Vai ser D-League. Difícil ganhar nessa vinda de liga. Aliás, eu acho que é a melhor coisa pra ele. Sim, ficou um pouquinho decepcionante ele não ir pro training camp, né? Mas logo quando saiu do draft, todo mundo concordava que era o melhor destino pra ele, né? Era melhor do que ir pra Austrália, do que ficar no Brasil. Era ficar lá o ano sendo desenvolvido pela D-League do Warriors. Eu fiquei muito feliz com a notícia. Eu acho que o Patrick Baldwin vai ser um cara que vai ter uns minutos. Mas, assim, long shot. Vamos falar do número 1. O número 1 é o nosso. É o nosso, a gente concordou, né? E de todos os prêmios aqui que a gente vai falar, são as odds mais baixas, porque ele é um dos grandes favoritos. O maior favorito a um prêmio individual nessa temporada, que é o Paulo Banchero. Orlando Magic tá pagando 2,85 lá no Bodog. Eu falei dos outros, né? Keegan Murray tá pagando 4,0. J.D. Naves 7,0, Johnny Davis 23,0. Eu peguei os 3 mais bem cotados, é isso? É criatividade no ponto forte, né? O Paulo Banchero... Só pra diferenciar um pouco. Pensei nele também. O Paulo Banchero é um cara que vai ter a bola, vai ter volume, ele chega fisicamente pronto, ele chega tecnicamente muito bem desenvolvido e vai ser a primeira opção do Orlando Magic, né? E eu não acho que esse time vai ser bom, mas ele vai ter todas as oportunidades de ter os seus 20 pontos de jogo por jogo, 7 rebotes, sei lá, 3 assistências, isso aí, por aí. Tudo que eu falei sobre o Murray ser um cara mais pronto, que eu acho que ele vai ter 80 jogos pra se mostrar, eu acho que também se aplica ao Paulo Banchero. A diferença é que ele vai entrar num lugar pra ser o cara desde o começo. E é um time que eu acho muito mais organizado, muito mais talentoso do que recebe crédito, que é o Orlando Magic. Só que falta justamente esse cara da pontuação, né? E eu acho que ele vai chegar e vai se beneficiar de um time que já tá crescendo junto, que tem uma identidade, e ele vai ser aquela peça que vai entrar e vai se encaixar bem no que eu tô vendo lá. Então eu acho que isso vai ajudar muito ele a ficar confortável e colocar bons números logo de cara. O cara foi ter escolha, ele é um puta talento. É um baita frontcourt, né? Franz Wagner, Paulo Banchero, Wendell Carter Jr. Eu gosto muito do Se tudo der certo, né, nos próximos anos, pode ser um frontcourt muito forte. Se o Jalen Suggs aprender a arremessar, é o meu novo time favorito da liga. Quantos jogadores a gente já falou isso, né? Eu sei, e hoje em dia, sim, tecnicamente você pode falar que é mais fácil o cara aprender a arremessar, porque a gente vê mais por outro lado. Se não aprender, também acho que o problema é maior. Mas assim, mesmo sem arremessar, o cara teve 12 pontos, 5 assistências por jogo como calor e foi um ótimo defensor. Eu acho que tem um bom jogador aí. Eu gostava muito dele em Gonzaga. Era Gonzaga, também. Né? Gonzaga. Vamos passar para o melhor sexto homem agora. Vitor, qual é o seu voto? Bom, eu já vi aqui que é o voto do favorito, então fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo aqui por escolher ele. Mas assim, de novo, esses prêmios são muito por narrativa. E a gente sabe que o prêmio do sexto homem do ano ele tem uma tendência muito clara de ir pro jogador de banco de maior pontuação. E pra mim é muito claro que esse cara vai ser o Jordan Poole. Né? Depois da temporada que ele fez ano passado, ele vai ter seus 30 minutos pro jogo, vai terminar várias partidas. E agora que o Clay voltou, ele vai vir do banco, então ele vai qualificar, no passado ele não qualificou. E como a gente viu nos playoffs, ele é um cara que pode pegar fogo a qualquer momento, pode fazer um monte de pontos. Então, assim, eu não ficaria surpreso se ele tivesse uns 18 pontos por jogo, que nem teve ano passado, só que agora vindo do banco. E se for isso mesmo, ainda jogando por um time que ele foi uma das grandes histórias do ano passado, do atual campeão, então é um cara que vai entrar em evidência, todo mundo já vai estar olhando pra ele. Eu acho que ele tem tudo aí pra ganhar esse prêmio, especialmente porque como o Tyler Hero ganhou ano passado, a gente sabe que os votantes não gostam muito das dobradinhas, né?
Verdade. O Jordan Poole é aquele cara mesmo, né? Ele tem muito recurso pra pontuar, né? E o que a gente viu sendo exposto dele nos playoffs, né? Que é principalmente a defesa, não pega tanto na temporada regular, né? Então acho que ele é o favorito por um motivo. O meu voto foi pro Kevin Love. Tá pagando 21,0 no Bodog. Jordan Poole tá pagando 5,0. E assim, eu tenho boas expectativas pro Cleveland Cavaliers esse ano. Mas aí eu terminei minha seleção ao NBA e não tinha nenhum nome do Cleveland Cavaliers, né? Passei todos os outros prêmios. Não tinha outro nome do Cavaliers. E o Kevin Love é um cara muito popular, né? As pessoas gostam muito do Kevin Love. E ele já foi bem na temporada passada, vindo do banco. E agora não tem um marketing, né? Que ocupa um pouco do mesmo espaço que o Kevin Love, né? Então ele vai ter mais oportunidade pra fazer o que a gente já viu o Kevin Love fazer, por exemplo, na época de Minnesota, né? Que é trabalhar no garrafão, porque ele vai entrar, vai sair o Mobley, vai sair o Jared Allen, um dos dois pelo menos. Ele também tem todos os recursos para pontuar. E, como o Vitor já falou algumas vezes, e é verdade, esse prêmio é narrativa. E eu acho que o Cleveland Cavaliers vai ser um time forte nessa temporada. E o cara que vai ser reconhecido nos prêmios individuais, eu acho que vai ser o Kevin Love. Porque se ele ficar saudável, pra mim ele tem tudo pra ter um baita ano, um dos melhores anos dele em eficiência, provavelmente desde que o LeBron saiu de Cleveland. Eu vou ter que admitir, quando eu vi sua aposta, eu falei, por que eu não pensei nisso? Gostei dela. Meu único medo nisso que você falou de jogar no garrafão é que, como eles têm dois caras de garrafão que não arremessam bem de fora, o Mobley, tecnicamente, ele projeta como um arremessador, mas ainda não é. Se ele não vai passar um pouco de tempo demais no perímetro, espaçando a quadra, e acabe não usando esses recursos no garrafão, pegando rebote de ataque e tudo mais. Mas é um bom nome. Outro nome que eu pensei só depois, mas também já vi que tá entre os favoritos, então não ia ser particularmente interessante, é o Christian Wood, né? Que a princípio eu achei que ele ia ser titular do time, por isso que eu nem tinha lembrado nele. Aí eu vi a entrevista do Jason Kidd falando que ele vai vir do banco, ele não gostou muito. O Christian Wood eu também não sabia que ele ia vir do banco, né? Exato, ele não gostou muito. Teve aquela contratação esdrúxula que eles fizeram do JaVale McGee, que congestionou tudo ali, também não entendi o que tá acontecendo ali, mas ele também é um cara que tem que você procura, vai ter minutos de titular, vai ter muita chance de pontuar quando tiver no banco o Luka Doncic, vai ter chance de ter uns 20 pontos, 8 rebotes, por um time que pode ser bom. Eu também acho que ele é uma aposta bem interessante aí. Posso falar? Não tem boas vibes do Dallas Mavericks pra essa temporada. Eu vou ser sincero que eu também não tô tendo, mas não sei, é Luka, sabe? Tipo, o Luka é tão bom que não sei. Ele sozinho é uma boa vibe, sabe? Não sei explicar. Treinador do ano, Vitor, qual que é o seu voto? Olha, o treinador do ano que eu botei é o Mike Malone. O Michael Malone, que ele não gosta de ser chamado de Mike. E o meu raciocínio é simples. Denver Nuggets. Denver Nuggets. Mais do que qualquer outro, esse é um prêmio de narrativa. Eu dei esse prêmio justamente porque ele é um prêmio muito mais de narrativa do que de realidade. Ele é o cara que ou não esperava nada e foi muito bem, ou é o cara que teve uma grande melhora do ano passado para esse o time como resultado. E eu acho que Denver é um time que vai ter uma melhora muito grande do ano passado para esse enquanto resultado, né? Vai ter a volta do Murray, vai ter a volta do Michael Porter Jr., eu acho que eles desenvolveram alguns jogadores interessantes, o Jokic ainda tá lá. Eu acho que vai ser Denver um dos melhores times do Oeste e vai chegar no final do ano e vocês vão olha, esse time foi, sei lá, sexto, quinto do Oeste ano passado e foi na primeira rodada, agora eles são, sei lá, o segundo melhor time do Oeste. E, cara, incrível trabalho, muito bom, esse time merece ser recompensado. Eu acho que ele vai ser, não faltando ter melhor, uma das grandes histórias da temporada. E eu acho que geralmente quando isso acontece, ainda mais que o Jokic, spoiler, não vai ganhar o MVP de novo, porque eles não vão votar 3 vezes seguidas nele, vão querer reconhecer a temporada do Denver, se tiver a temporada que eu espero, que eu acredito, vão querer recompensar Denver de alguma forma em termos de prêmios. Eu acho que o técnico do ano é uma resposta muito óbvia pra como. Faz total sentido, ele é um dos favoritos pro prêmio, tá pagando 15,0 lá no Bodog. Tava olhando aqui o over-under de vitórias do Denver Nuggets é 50,5, né? E esse over me parece meio que dinheiro grátis. Eu também acho. Porque eu sou obrigado a concordar aqui. Eu me preocupo um pouco com essa história que o Jamal Murray, ele tá falando ainda, eu tô me acostumando com a fisicalidade do jogo e tal, não sei o quê. Sendo que ele não joga desde 2015, que a gente não vê o Jamal Murray em quadra. 1 ano e meio já, né? Muito tempo que a gente não vê o Jamal Murray em quadra. Mas só com a volta do Murray e do Michael Porter Jr.,
esse time vai ser muito melhor, né? E eu gostei da contratação do Bruce Brown, acho que ele encaixa perfeitamente com esse time. E se o arremesso do Bruce Brown, que melhorou pós All-Star Break, for uma melhora real, que nem sempre é... Eu gostei muito dessa contratação. Ele encaixa perfeitamente com... Gostei da contratação, gostei que eles pegaram... Foi o Christian Brown que eles pegaram no draft? Foi, né? Também ótimo, assim, baita arremessador. Eu gosto muito do time que eles montaram. A única coisa que eu não gostei foi o DeAndre Jordan, né? Tudo bem. O DeAndre Jordan que vai homenagear o Bill Russell com a camisa número 6, né? E há de se discutir... Baita homenagem, né? Há de se discutir aí o valor dessa homenagem. O meu prêmio pra treinador do ano, e vai ser um spoiler pro preview da Conferência Oeste, é o Willie Green, do New Orleans Pelicans. Gosto. Tá pagando 17,0 lá no Bodog. Eu tenho expectativas altas pro New Orleans Pelicans. Vai ser um dos melhores ataques da NBA. E se não for a 27ª pior defesa da liga, pra mim é um time que pode brigar por mando de quadra na Conferência Oeste. Eu sei que pode ser usado pra alguns, mas é um time que tem muito talento, né? Eles vão botar em quadra um quinteto titular, provavelmente com McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion e Valanciunas. Bem divertido. É um baita quinteto titular. Tem Larry Nance vindo do banco, Alvorado e provavelmente estou esquecendo várias outras peças, mas é um time que eu gosto e é um time que foi competitivo sem o Zion. Claro que adaptar o Zion a um time não é nada fácil, mas a gente já viu o Zion ser uma força da natureza. No único período que ele ficou saudável na NBA teve uma sequência. E por isso que o meu voto... É isso que você falou, né? É o prêmio da narrativa. E eu acho que o Pelicans vai ser um time muito bom nessa temporada regular. E por isso eu acho que ele vai ser o treinador do ano. Sabe qual é o meu medo pro Willie Green? Primeiro que eu acho que existe uma expectativa muito grande sobre o Pelicans. Eu acho que é um time que tá num holofote grande. Então a barra vai ser maior. E segundo porque, cara, o West é muito absurdo. Eu consigo facilmente ver esse time sendo muito melhor que ano passado e ficando em, sei lá, 7º. Eu acho que ele não vai ganhar como 7º colocado. O 6º colocado. Mas assim, não que ele não mereceria se ele ficasse em 6º. Tô tentando pensar como os votantes mesmo, né? A minha projeção é bem maior pessoal pro New Orleans Pelicans. Por isso que eu coloco ele como Coach of the Year. Vamos passar pro Most Improved Player. Eu tenho 2 comentários rápidos aqui, posso? Tá bom. Tem 29 odds no site, não 30. Se eles vão abrir pro cara do Boston Celtics, que eu esqueci o nome, o treinador interino, é um nome que eu estaria bastante de olho. Porque a chance do Celtics ser bom e a narrativa ser, olha, ele manteve o time vivo, sem o Udoka, não sei o quê, vai ganhar bastante tração, viu? E estão fazendo campanha pro Vogel ser contratado como assistente, né? Ajudaria. Na prática, ele seria o técnico desse ano e ano que vem seria assistente. Mas... o Doca acabou, né? A gente não sabe ainda exatamente o que aconteceu, mas o Doca acabou. Eu não queria falar sem saber, porque eu tô extremamente incomodado com a falta de transparência da situação. Os próprios jogadores do Celtics, não sei se vocês viram, você viu na entrevista, eles não sabem o que aconteceu, eles não foram informados, ficaram sabendo pela internet. Então, a falta de transparência me incomoda muito, mas eu acho muito difícil o cara ficar suspenso um ano, ainda mais se for sério, como parece, voltar depois de um ano e nada aconteceu, sabe? Então, eu ficaria de olho se abrirem aqui pra algum treinador do Celtics. Justo. Most Improved Player, jogador que mais evoluirá nesse ano, né? Um prêmio que eu acho que deveria existir na NFL. Sim, na NFL mais que na NBA, inclusive. Verdade. O seu voto me surpreendeu, Victor. E eu já adianto que as odds são, no caso, 81,0 no Bodog. Então já mostra que é bem fora da curva. Mas, por favor, defenda o seu palpite. Simples. Jaylen Brown foi o melhor jogador de um time das finais da NBA. Nas finais. E como é que você evolui a partir disso? Você não precisa. Eu acho que esse é meu ponto. Se você for olhar as últimas temporadas dele, ele perdeu muito por lesão. Né? Uhum. Eu acho que simplesmente o Celtics era um time melhor, ele assumindo um pouco desse protagonismo que ele mostrou, eu acho que a narrativa meio que sozinha vai empurrar ele, entendeu? Porque a gente vê esse prêmio geralmente, assim, ele é muito difícil de saber como os votantes vão votar, porque ele é completamente também de narrativa.
né? Uhum. Se você for olhar a lista, você tem, assim, caras que mudaram de time e fizeram a mesma coisa, mas um time de mais evidências. Você vê caras que fizeram a mesma coisa, mas com mais minutos. Mas a impressão que eu tô tendo ultimamente é que eles estão buscando jogadores que deram um salto, pelo menos em uma temporada específica, de bom jogador, estrela para grande estrela. Uhum. Foi o Moran ano passado. O Julius Randle não virou uma grande estrela, mas eu acho que ele se encaixava um pouco nessa narrativa de Foi dar ao aquele... NBA, né? De dar aquele último passo, sabe, digamos assim, para se tornar uma estrela maior. E eu acho que tem um nome óbvio, que é o nome que você escolheu, mas eu acho que o Jaylen Brown, ele tá num bom momento, eu acho que ele vem melhorando bastante, acabou um pouco ofuscado justamente por causa das lesões, pelos problemas do time, pela ascensão do próprio Jason Tatum, mas eu acho que se o Celtics for bom ano que vem, eu acho que vai ser, apesar dessa treta do Udoka, eu acho que o Jaylen Brown vai ser um cara que vai estar em bastante evidência. Então, eu sou fã do Jaylen Brown, acho ele um baita jogador. A minha questão ele já foi um cara que o nome entrou em discussões para ser All-NBA na última temporada. Ele foi All-Star. Só que o salto que você precisa dar para ganhar Most Improved Player, ele seria o quê? Ele teve 23,6 pontos por jogo, 3,5 assistências, 6,1 rebotes. Ele teria que se tornar o quê? Um jogador de 28, 29 pontos por jogo? Posso falar? Ele teve no passado 24, 4, 6. Se ele tiver 24, 4, 6 e jogar a temporada inteira e o Boston for o melhor time do leste, eu acho que ele já vai estar na conversa simplesmente porque... Não é porque ele evoluiu, mas é porque as pessoas vão notar a evolução, entendeu? Mas... menos a evolução que ele teve, mais a narrativa em torno da evolução, sabe? Entendo o seu ponto, mas eu não consigo ver dentro do Jaylen Brown, nessa altura da carreira dele, um salto grande o suficiente para ele se tornar Most Improved Player, porque basicamente a gente tá falando de um cara que é reserva de All-Star. Pra ele dar esse salto, ele teria que ser All-NBA, segundo time, de repente. Eu acho que ele vai ser All-NBA esse ano. Eu votei ele no meu time All-NBA. Eu acho que é um salto muito grande pra um cara que já tá num nível muito alto, o Jaylen Brown, né? Então eu vou te falar quem foi o cara que foi em segundo da minha lista, posso? Por favor. Brandon Clark. Ele é um cara que... Ele vai ter mais minutos em quadra, né? Que era minutos sem o JJJ. A combinação dele com o JJJ foi a melhor combinação do Memphis ano passado. Eu acho que ele vai ganhar simplesmente os minutos. Ele vai ser aquele cara que, assim, ele não vai ser um jogador diferente, só que ele vai ter um papel maior, mais minutos, e de repente essa evolução dele vai saltar os olhos. Especialmente por causa da narrativa dele substituindo o JJJ. Ele tá aqui, 34-1, é o 15º melhores odds. É um bom nome. Tá melhor do que o Jaylen Brown, um nome que me agrada bastante. Um bom nome, ele é muito ativo, né? E Big Móvel também, eu gosto bastante dele. O meu voto, se você vai falar, pô, Gabriel clubista, não sei o quê, claro que ele ia votar no Pista, não sei o quê, pode me acusar, pode ser também parte da equação também, mas o Cade Cunningham, 21,0 as odds dele pra Most Improved Player, ele é o 5º aqui nesse ranking, empatado com RJ Barrett, e assim, eu tô completamente apaixonado pelo Cade Cunningham. Eu também. Por favor, Vitor, meu jogador. O Cade Cunningham, ele não era o cara que tava num time ruim, que ficava driblando a bola 15 segundos e caçava uma assistência e atacava 6, arremessava de 3, tudo com baixa eficiência, não. O Cade Cunningham, ele foi usado muitas vezes fora da bola na temporada passada. Sim, ele tem essa capacidade. Ele precisa evoluir na defesa, mas não é falta de esforço. É questão dele se adaptar ao que é uma defesa da NBA. E tendo esforço, o cara vai se tornar um defensor pelo menos razoável. E o Cade Cunningham vai chegar lá. E ele vai ter um time muito interessante construído ao redor dele. Porque você vê as movimentações, vê os jogadores que estão ao redor dele, eles se encaixam muito bem com o Cade Cunningham. Porque ele vai ter as opções de lob com o Isaiah Stewart, com o Marvin Bagley. Ele vai ter os arremessadores no Saddiq Bey, no Bogdanovic. Ele vai ter o cara do lado dele no backcourt, que é mais atlético que ele, muito mais atlético, que é o Jaden Ivey. E o Jaden Ivey é mais atlético que a maioria dos jogadores. O Jaden Ivey, assim, ser menos atlético que o Jaden Ivey não é um demérito. Que o Cade Cunningham não é um a mais em nível de atleticismo, né? Ele é um cara muito mais controlado.
Então eu acho que tudo complementa muito bem o Cade Cunningham. E ele vai ser, eu já vou dar um spoiler, ele vai ser o queridinho das Analytics nessa próxima temporada. Porque os números dele, com ele em quadra, sem ele em quadra, serão bem estarrecedores. Ele vai ser muito eficiente. E eu acredito que esse time do Pistons tem tudo. Não quero dar spoiler dos palpites pro leste. Tem tudo pra brigar pra ir pro play-in. Eu adoro o Cade Cunningham. Eu amo de paixão o Cade Cunningham. E eu acho que ele é aquela categoria de jogador que ele é um teste se a pessoa tá realmente entendendo basquete. Se você olha e fala, não, ele é só um cara de stats bons em time ruim, você não tá vendo ele jogar. Tipo, ele é um cara que, com ele, o Pistons era legitimamente competitivo. Eu só tenho uma pergunta pra você, só pra ser advogado do diabo aqui. Uhum. Qual foi a última vez que um segundo anista ganhou o prêmio de jogador mais evoluído? Ja Morant? Não, terceiro. Ah, foi o terceiro ano. Não lembro. Não aconteceu. Eu sei que tem muita gente que é filosoficamente contra, né? Porque é esperado que o jogador dê o salto no segundo ano. Ainda mais né? a escolha número 1 do draft, né? É. E isso é o que me preocupa no caso dele. Porque eu acho que, de novo, se fosse um prêmio puramente objetivo, aí é outra história. Mas eu acho muito difícil pra um cara no segundo ano ganhar esse prêmio. Que é o que você falou, o cara é a primeira escolha, você espera um grande salto. Uma coisa é o Ja Morant realmente fazendo esse salto no terceiro ano, que você vai dizer que vai além da curva normal. A não ser que o Cade seja pra usar o parâmetro que você usou aí pro Jaylen Brown, eu sei que são casos totalmente diferentes, mas se ele for um second team all NBA esse ano, aí beleza, ok, tá muito fora da curva, eu acho que realmente não tem como evitar, mas acho que a narrativa age contra ele. Vamos passar agora pro main event, né, pra picanha do rodízio, que é esse podcast de prêmios individuais, né, e lembrando, pessoal, deixem 5 estrelas lá no Spotify, se inscrevam, liguem as notificações. Deixar 5 estrelas ajuda a gente a subir nos rankings, então não deixe aí de fazer aquela coisa toda. Me siga no Instagram também. Eu tô quase desistindo do Instagram. Eu posto muita coisa lá, mas eu não consigo crescer no Instagram. No Twitter eu tenho 11 mil seguidores, no Instagram eu tenho 1.600. Eu detesto o Instagram, é a verdade. Mas é importante pra divulgar, ter mais caminho pra divulgar meu trabalho. Então, por favor, me siga lá, porque eu não sei mais o que fazer pra conseguir seguidor lá no Instagram. Galerinha, façam sua parte, sério. É um puta trabalho foda, a gente tem que apoiar. Quer colocar sua... É a mesma arroba do Twitter, tá? Cara dos Esportes. Devem te seguir também, Vitor? Sigam, @TMWarning. Eu acho que eu não te sigo, tem que olhar lá depois. Aí, ó. Tô falando aqui. Eu tô falando isso no Instagram, então no Instagram eu não uso. Vitor, qual seria a sua cédula do 5º ao 1º? E pode falar todos de uma vez, a gente vai debatendo depois. Mas do 5º ao 1º, que é assim que a pessoa vota pra MVP, né? O pessoal que vota lá nos Estados Unidos. Qual que seria a sua? Então, do 5º pro 1º, né? Uhum. 5º, Embiid, simplesmente porque eu acho que ele nunca vai jogar jogos suficientes. Uhum. Sempre vai ter não só a questão da lesão, mas a questão de natural de querer poupar. É muito mais importante o Embiid chegar saudável nos playoffs do que ele ganhar o MVP, né? Então eu acho que ele vai ter o reconhecimento, mas não dá pra chegar tão alto perdendo tantos jogos. Em 4º lugar, Jokic, porque, assim, o último jogador a ganhar 3 MVP seguidos foi o Larry Bird nos anos 80. O Jokic vai ter que ter 50 pontos por jogo, 24 rebotes e 19 assistências. O Nuggets ganhar 74 jogos. Basicamente isso. É muito difícil. Tem que ser assim. A gente sabe que quando você é um MVP, você já coloca a barra lá em cima. Uhum. Mas pra ganhar 3 seguidos, cara, 3 seguidos, assim, você tem que ter ao mesmo tempo, um ano muito fora da curva, e B, eu acho que concorrentes não podem estar próximos o suficiente. Eu acho que isso não vai acontecer. 3º lugar, Curry. Simplesmente porque também acho que não vai... Eu acho que ele vai ter a narrativa a seu favor, vindo de um título, Finals MVP, que é idiota, mas a gente sabe que as pessoas se importam. Mas eu também acho que não vai jogar o suficiente. Acho que o Warriors vai estar bem preocupado em... Tem muita gente jovem nesse time. Eles vão dar minutos pra essa galera, vão descansar as estrelas pros playoffs pra chegar todo mundo saudável no fim do ano, como eles deveriam. Então eu acho que também vai ter a narrativa, vai ter os números, mas acho que a falta de jogos, um certo desinteresse na reta final da temporada vão derrubar ele. Segundo o Giannis, porque sempre o Giannis, né? Eu acho que ele é o melhor jogador da liga atualmente. Mas a gente tá falando de prêmio de MVP e não é uma questão só como todos os prêmios, mas acho que talvez tirando o técnico do ano mais do que qualquer outro, que é a questão da narrativa, né? E por isso eu tô colocando como meu vencedor do prêmio Jason Tatum.
simplesmente porque eu acho que a narrativa é muito forte. Né? A gente viu ele dando um salto nos playoffs ano passado, ao mesmo tempo a gente viu as finais ruins, então tem aquele negócio, mas será que ele vai conseguir voltar bem esse ano ou não? Eu acho que o Celtics vai ser muito bom esse ano, eu gosto muito das adições que eles fizeram. A questão do Doca, obviamente, é um problema, mas eu acho que o time, ele desenvolveu uma cultura no passado que não tinha antes, nos anos anteriores a isso, mas que consegue se manter de pé. Eu gosto muito da chegada do Brogdon, acho que eles têm uma boa profundidade dos dois lados da quadra. Eu acho que vai ser um time que vai, como eu falei no caso do Browns, dando um pequeno spoiler, vai ser o número 1 do leste, vai ser um time que vai vir forte, e o Tatum vai ter a narrativa. Todos os caras que eu falei, tirando o Embiid por causa da questão dos jogos, já foram MVPs, e sempre que tem um cara novo, especialmente se é uma nova estrela ascendente, a narrativa é muito forte atrás dele. Então eu não acho que o Tatum vai ser o melhor jogador da liga ano que vem, vai continuar sendo o Giannis, mas eu acho que por esse conjunto de fatores, o cara vai ter média de... Ele deu um salto no passado também como passador, então a gente tá falando de um cara aí que vai ter média possivelmente de, sei lá, 28, 29 pontos por jogo, 8 rebotes, 6 assistências e ser o número 1 na conferência, com a narrativa a seu favor, com defesa de elite. Eu acho que vai ser muito forte pra ele acabar sendo o número 1 dessa votação. Justo. Passando pelas odds aqui, o Embiid tá pagando 7,50 para ser MVP, Jokic 10,0, Curry 16,0, Giannis 8,0, Tatum 13,0. A gente combinou 4 de 5 números. Meu quinto colocado é o Jokic, mesmos argumentos seus. Eu coloquei o Doncic na quarta colocação, ele é o favorito, tá pagando eu imaginei que fosse 5-1 aí no Bodog, né? Mas eu acho que a gente vai ver uma temporada mais ou menos do mesmo nível da temporada passada. Você comentou isso antes, né? E eu só queria reforçar que foi justamente por isso que ele não entrou no meu. Eu acho que esse ano do Dallas vai ser um ano decepcionante. Ele vai ser espetacular, porque toda vez que ele pisa numa quadra de basquete ele é espetacular. Mas eu não acho que esse time vai melhorar em relação à temporada passada, né? E eu acho que vai sentir a falta do Jalen Brunson. Acho que o Dinwiddie, quando o Doncic estiver fora de quadra, acho que o Dinwiddie pode substituir. Agora, ele não tem o mesmo encaixe com o Doncic que o Brunson tinha, então acho que o time vai sofrer. E aí você vai dar um MVP pra um time que eu acho que vai vencer uns 48, 49 jogos. É difícil. Eu coloquei o Tatum na terceira colocação, tudo que você falou é justo, mas eu vejo um ano um pouquinho mais conturbado pro Celtics, não só pela questão do Doka, pela questão do Robert Williams também. Pra mim a defesa do Celtics vai sofrer um pouco, porque não é razoável esperar que o Horford vai te entregar o mesmo que ele entregou nos playoffs da temporada passada. E aí eu acho que vai ser um prejuízo bem grande pro... E vou dizer mais, ele só entregou o que entregou a temporada passada porque ele tirou um ano sabático e descansou ao longo do ano. Exatamente. Boston vai tomar muito cuidado com os minutos dele. Meu segundo colocado é o Joel Embiid, também mesmos motivos, né, e é aquilo, né, ele jogou quantos jogos na temporada passada? Ele jogou 68, né, e foi a melhor marca da carreira dele, né, e se a matemática te diz qualquer coisa, é que esse número vai regredir para a média dele ao longo da carreira, né, que é ali 58, 59, né? Que teve temporada de 63, 64, depois 51, 51, teve temporada de 31 jogos. Ele não vai jogar mais do que isso, né? E o foco vai ser realmente ter ele saudável pros playoffs. E eu gosto do time do 76ers. Então ele vai ser meu segundo colocado. E meu primeiro colocado é o Giannis, pagando 8,0. E tem um motivo justo. Ele é o melhor jogador da NBA. Ele é o melhor jogador da liga. E se ele é o melhor jogador da liga, ele é o cara que tem a maior probabilidade de ser o melhor jogador da próxima temporada. Acho uma associação válida. O Bucks vai vir muito forte. Isso que você falou lá no começo dele, ele não vai ter que jogar tanto como pivô, como defensor primário de garrafão, como foi na temporada passada. Vai ajudar ele a se destacar ainda mais como defensor. E ele, assim, se você bota outro nome nas stats dele na temporada passada, talvez ele teria ameaçado mais o prêmio de MVP do Jokic, né? Ele tava no top 3 e foi um ano fantástico. A comparação é justamente, não é com o resto da liga, é com o que ele fez quando ele foi MVP. E... Só um detalhe, eu votei nele pra MVP ano passado. Só quero jogar essa informação aqui. O Vitor, bom voto. Espero que se repita esse ano. Mas tem um nome que ficou ausente das nossas listas. Conscientemente, tenho certeza, que é o do Kevin Durant. Kate Cunningham, eu pensei. Número 4 nas odds aqui, junto com o Jokic. É questão de jogo também dele, né? Eu não acho que vai jogar a temporada inteira e eu acho que o Nets vai ser um circo de novo. Então...
Mas eu achei engraçado só que nenhum de nós colocou no top 5 o cara número 4 da... Eu não coloquei o Curry pelo mesmo motivo. Eu não acho que o Curry vai jogar o suficiente pra ficar no meu top 5. Ele vai ser fantástico, mas vai jogar 60 jogos. O Curry é a escolha da narrativa. É. Acabou de ser campeão, voltou a pegar a coroa aí de dono da liga por um momento. Acho que a narrativa favorece. Vitor, um nome que a gente não citou até agora nesse programa, o primeiro podcast sobre NBA na história que não citou o nome desse cara, LeBron James. Eu pensei... Você realmente confia nesse Lakers? Não. Assim, spoiler alert, eu vou citar ele na próxima... Ele vai ser citado eventualmente. No próximo tópico, que são as seleções All-NBA, né? São 3 times, primeiro, segundo, terceiro time. Como é que ficaram os seus, Vitor, pra gente encerrar? Começando do primeiro ou do terceiro? Pode ser do primeiro. Bom, no primeiro, basicamente, 4 dos meus votos pra MVP, então Curry, Giannis, Tatum e Jokic. E o Luka é o quinto elemento, vamos dizer assim, com o Embiid caindo pro segundo time. E a lógica aqui é bastante simples. Eu acho que pra All-NBA, a performance do time conta menos do que pra MVP. Então nisso eu acho que o Luka vai chegar lá com mais facilidade. Segundo time, aí é o Embiid, que é o segundo time. Ja Morant, Devin Booker, LeBron James. E aí sim o Kevin Durant, que vai ter uma boa temporada quando jogar. E o LeBron, porque, de novo, eu acho que aqui, dos All-NBAs, conta menos a temporada do time. Não acho que o Lakers tenha uma boa temporada. Eu também acho que o LeBron deve perder jogos. Faz tempo que o LeBron não joga uma temporada inteira saudável, né? Ele nem deveria jogar mais do que 70 jogos. Ele nem deveria, exato. Mesmo se ele estiver saudável, não faz sentido ele jogar 80 jogos. Ele vai bater o recorde de pontos, né, do Karim nessa temporada, que vai ser um momento marcante. Justo. Pois é. E pro terceiro time, que aí geralmente o terceiro time é onde você é um pouco mais criativo, né? Eu não fui muito criativo. Botei o Trae Young, que eu acho que o Hawks vai ter um ano legal, vai ser um pouco escondido no Leste, mas acho que vai ser um ano bom. O Damian Lillard também acho que vai ser um pouco desse caso de, cara, o time não vai ser bom, mas você vai se destacar, e vai ser uma história de volta por cima, legal. Botei o Lillard. O Jaylen Brown, que se ele não for para um NBA, esquece Most Improved, então eu tive que colocar ele no terceiro time. Kawhi Leonard, que não entrou nas discussões para MVP ou para Defensive Player of the Year, porque a gente sabe também que ele não vai jogar 60 jogos. E pra Defensive Player of the Year, ele não é mais o defensor que ele foi no auge. Ele ainda consegue por alguns minutos, mas ele não usa isso na temporada regular. Ele vai usar nos playoffs quando importa, e ele tá certo nisso, não é uma crítica. Mas acho que se o Clippers for um time bom, eu acho que vai ser aquela coisa, tipo, a gente vai ter que colocar um Clipper aí. Aí eu fiquei entre ele e o Paul George, acabei indo com ele. E o Bam Adebayo pra third team, que foi o cara que eu votei pra Defensive Player of the Year, que eu acho que teria sido third center ano passado, de novo, se não fossem os jogos perdidos. Então se eu tô projetando que ele vai jogar uma temporada mais completa pro voto de defensor do ano, eu acho que pra NBA vale a mesma lógica. Eu considerei muito o Lillard pro meu terceiro time também, né? Eu acabei não colocando. Eu fiquei curioso com o cara que você colocou, mas vamos lá. O Lillard, eu acho que essa temporada vai ser... E lembra do Damian Lillard? Ele é bom pra caramba, né? Exatamente. Que eu acho que o Portland Trail Blazers será muito difícil de assistir nessa temporada. E aí fica muito difícil colocar um cara num time péssimo desse na All-NBA, né? O meu primeiro time é Stephen Curry, Luka Doncic, Tatum, Giannis, Embiid. Acho que não, o seu você botou o Jokic, né? Mas com o meu prêmio... botei o Jokic. A minha cédula de MVP. O meu segundo time tem 2 nomes aqui que eu sei que você vai querer comentar. Ja Morant, James Harden, Kevin Durant, Zion e Jokic. Eu admito que fiquei bastante surpreso. Eu acho que a gente vai ver o Harden, assim, famosas últimas palavras, né? Mas eu posso estar sendo inocente, mas eu confio que a gente vai ver um James Harden mais comprometido esse ano. Ele visualmente tá mais magro, e o James Harden do Houston Rockets acabou. Ele esquece. Não, esquece. Não existe mais. Mas teve uma versão desse James Harden no Brooklyn Nets que ainda era um baita armador. Ele não chegava tão bem na cesta, mas ele orquestrava o time, ele era o armador, né? Tanto que teve aquela coisa do Kyrie Irving falando que ele era agora o shooting guard e o Harden era o armador. E eu tenho uma boa expectativa pro time do 76ers esse ano. E eu acho que a gente vai ver essa versão maestro do Harden tendo um bom desempenho. Por isso que eu coloco ele no segundo time.
parte do argumento também é que um cara que tá no meu terceiro time é o Devin Booker. E pra mim o Phoenix Suns é um time que vai... Assim, acabou a janela deles. O Dallas Mavericks, pra mim, matou essa versão do Phoenix Suns. E é o time que tá sendo vendido. É o time que tem a questão do Jay Crowder. E aí o DeAndre Ayton, que disse que não fala com o técnico desde que acabou a última temporada. Tem muita coisa desajustada nesse time. Eu posso despromover o Booker? Você me convenceu. Vou despromover ele do meu second team. Você me convenceu. Eu acho que tem muita coisa. Por isso que eu coloquei o Harden na frente dele. Zion Williamson. Mais do que o Harden e o Zion foi o que eu achei mais interessante. Mas eu tô dirigindo a bandwagon do Zion há muito tempo. Eu fui um cara que assisti pré-temporada de Duke jogando no Canadá pra assistir o Zion. Pela internet, claro, não pessoalmente. E eu não acho que... Se o Zion for o jogador que ele foi naquela sequência dele saudável, aquele jogador era um cara de segundo time ao NBA. Ele era uma força da natureza, um dos caras mais dominantes fisicamente. Você basicamente não tinha o que fazer pra ficar na frente dele. Aquele point Zion era dos ataques mais imparáveis da NBA. Eu pensei em colocar ele na 5ª colocação pra MVP. Só que pra mim a defesa dele vai ser o que vai tirar ele dessa discussão. Mas ele tá visivelmente ele tá muito mais em forma. E pra mim a única coisa que tiraria ele da seleção NBA nessa temporada é a saúde, né? É ele se machucar. Mas eu tô acreditando e eu acho que o Zion vai ser... A gente vai terminar essa temporada falando do Zion pra próxima temporada como candidato ao MVP. Eu preciso ver ele ficar saudável antes de acreditar que ele vai ficar saudável. É consistente. Você votou no Willie Green, você tá apostando um ano do Pelicans grande. Esse tipo de ano do Pelicans vem acompanhado do Zion. Então, pra mim, faz todo sentido. Se o Zion ficar saudável, e, de novo, a gente vai entrar no mundo do sexto, eu acho que ele tem total condição de ser top 5 MVP, de ser first, second team ao NBA. Eu só preciso ver pra acreditar primeiro. O meu terceiro time, pra gente encerrar agora, é Trae Young, Devin Booker, Kawhi Leonard, Paul George e LeBron. Você acha que é roubo não colocar um pivô de verdade? Eu acho. Eu ia falar isso. Porque tem precedente, né? Pra três forwards, né? Como LeBron, Paul George e Kawhi. Mas tem que ser elegível. Essas regras... Não vamos entrar nessas regras que elas são complicadas. Mas eu acho que, nenhum deles joga de pivô. Esse é o meu problema. Mas teoricamente, você vota 2 armadores, 2 guards e 3 caras de frontcourt, né? Então... Creio eu que dá pra colocar essa formação. Isso não é só no All-Star Game? Eu não sei. Mas eu acho que é só no All-Star Game. Mas eu acho que dá pra colocar essa formação. Mas enfim, se eu tivesse que colocar um pivô mesmo, eu tiraria o Paul George. E aí eu colocaria Ben Adebayo, Rudy Gobert, ou... Pensei até no Anthony Davis, pra ser sincero. Eu pensei no Anthony Davis, mas é questão da saúde também. Mas é isso. Foram nossos palpites. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @TMWarning para ver as cornetas dele lá, cornetando 76ers, Celtics e tudo mais que se possa cornetar. Mas brigadão, Vitor. Agora eu tô pronunciando em inglês também, então sigam em @VitorCamargo_EN de English. Então se você quiser lá em inglês também agora. Cornetas em inglês, por favor, siga também. Então é isso, pessoal. O podcast volta nesse domingo, né, após o Sunday Night Football. Vai ter a eleição, eu sei que o foco de todo mundo vai estar na eleição. Vai ser difícil acompanhar a rodada, mas o motivo para quando você acordar segunda-feira de manhã, botar o podcast Cara dos Esportes para saber o que aconteceu na rodada. Eu vou estar assistindo aos jogos, posso te garantir isso. Sim, fechar aqui tudo do meu quarto, botar um fone e esquecer o mundo exterior, depois de ter ido votar de manhã, claro. Então, o podcast estará aqui. Sexta-feira de manhã tem um podcast também sobre o Thursday Night Football entre Cincinnati Bengals e Miami Dolphins, que está rolando nesse momento. Começou agora, já tá 7-3 para os Bengals, né? Já teve touchdown do Cincinnati Bengals, mas eu vou gravar depois que esse jogo acabar, exclusivo para apoiadores. Se você quer ter acesso a esse podcast, se torne apoiador. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.